Bom dia, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de vida eterna. A Bíblia contém vida eterna para todos aqueles que creem. No livro de Salmos está escrito: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Amém? Isso está no Salmo 126, versículo 5. Porque eu vivo, vós também vivereis. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19. Então, aqueles que crêem em Jesus Cristo viverá eternamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que coisa! Se os santos do Antigo Testamento puderam pensar nisto, o que deveríamos pensar nesta manhã é um fato incontestável. Jesus Cristo está vivo. Ele vive eternamente. A prova disto que ele está vivo porque as obras que ele fez há mais de 2000 anos atrás, ele continua fazendo através do seu corpo, que é a igreja. Deus opera através do seu corpo. A noiva do Senhor Jesus Cristo terá o mesmo ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 12: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Fará muito mais. Por quê? Porque Jesus Cristo foi Deus ungido, Deus em carne, Deus manifestado em carne. Porque quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, no seu ministério, humanamente falando, foi um homem ungido. Um homem ungido. Porque a unção de Deus estava nele. Em Atos capítulo 10, 38, a Bíblia mostra para nós que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus está em Jesus Cristo em plenitude, porque nele, diz a Bíblia, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, é um privilégio para todo aquele que crê de fato neste ministério, no ministério do Senhor Jesus Cristo. O ministério do Senhor Jesus Cristo não falha. O homem falha,
mas o ministério do Senhor Jesus Cristo é infalível, porque o Senhor Jesus Cristo nunca falhou. Senhor Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Na sua boca nunca se achou engano. É um fato incontestável. Porque quando Jesus Cristo foi crucificado, os próprios ímpios testemunhou que ele de fato era inocente. E ele deu prova disto. Ninguém pôde provar nada contra ele. Por quê? Porque ele foi Deus. Ele é Deus e será Deus eternamente. Por isso que toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, sendo grande, se fez pequeno. Ele se diminuiu tanto, Deus se diminuiu tanto que teve como um ofício de lavador de pés. Ele mesmo lavou os pés dos seus discípulos. Agora, é um mandamento, o lava-pés após a ceia. Não é simplesmente um ato de humildade somente, mas também é muito mais do que um ato de humildade. É um mandamento. Jesus Cristo deixou claro para nós, no Evangelho de João, capítulo 13, que eu vos, Senhor e Mestre, vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque é um mandamento. E a Bíblia diz que bem-aventurados sois se praticar. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora, nós seremos bem-aventurados se sabemos disso, mas também se praticarmos. Porque não basta você saber, não basta você ter um conhecimento, mas o que de fato tem que acontecer é a sua prática, é você praticar aquilo que você sabe. Porque se nós conhecemos a verdade e não praticamos a verdade, estamos em pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não as fazem, cometem pecado. É necessário praticarmos. E a prática das coisas de Deus, da palavra de Deus, a igreja tem se movido. A Bíblia é o nosso manual de vida eterna. Agora aqui o profeta de Deus nos diz assim:
depois de 1900 anos, vendo sofrimentos e labutas, e assim por diante, sabendo que estamos bem diante da porta de entrada da ressurreição. Amém? A igreja tem se movido em ascensão até esta hora em que a ressurreição pode chegar a qualquer momento. E eu estou pensando o que isso significaria para nós, os crentes, naquele dia. O que significará naquele dia? O que significará para você naquele dia? A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que fizer parte da primeira ressurreição, porque sobre ele não terá nenhum poder a morte. Porque somente os que estão em Cristo Jesus farão parte da primeira ressurreição. A Bíblia nos mostra isto claramente para nós. Se você quer fazer parte da primeira ressurreição, você tem que ser batizada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo só é dado àqueles que lhe obedecem. Diz a Bíblia, em Atos capítulo 5, verso 32, e nós somos testemunha destas coisas, nós e também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. É necessário obediência à palavra de Deus. Porque como pode alguém ser bem-sucedido, receber uma bênção para a sua vida espiritual, sua alma, sem que primeiro você obedeça a palavra de Deus? As promessas de Deus, elas são prometidas somente para a semente de Abraão. As promessas espirituais. E para sermos sementes de Abraão, você tem que estar em Cristo. Aí somos verdadeiramente semente de Abraão. Mas não a semente natural de Abraão, a semente espiritual. No sentido espiritual, que é Cristo. Então, porque a semente de Abraão, no sentido natural, tem duas sementes. A que veio por Isaac e Agar, Ismael. Então, é necessário que nós recebamos esta promessa de Abraão, que vem através de Cristo Jesus. Posso ver no arraial daquela manhã, quando Marta e Maria foram ao túmulo, elas estavam vindo pela encosta de morro. Então, depois de uma noite, pense no coração daquela pobre mãe, com seu bebê por todo o caminho, quando ele nasceu. Disseram que era um filho ilegítimo, que absolutamente não pertencia a José, ou era de José. E o bebê nasceu fora do sagrado matrimônio. Ela já tinha passado por tudo aquilo e pensava no seu bebê e como ele fora rejeitado e desprezado e cuspido, e, no entanto, ele afirmava que era. E ela, de alguma forma, com o coração trêmulo, dizia:
Deus me trouxe aquele bebê. Como pode ser? Vendo ali, naquela grande crucial hora. Mas ela teve a experiência do Espírito Santo, que aquele bebê foi gerado pelo Espírito Santo. Ela tinha conhecimento, porque foi ela que ouviu o anjo dando-lhe que ela conceberia por obra e graça do Espírito Santo. E ela permaneceu firme, sem se importar com quem quer que seja que falasse que era ilegítimo, era filho disso, daquilo outro. Porque ela de fato sabia de quem era o filho. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Então, quando nós recebemos esta revelação de Deus em sua palavra, nós manteremos a nossa fé firme nesta palavra. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.